E aí nós temos a distinção entre a razão e a emoção. Lembre-se que a razão e a emoção está sendo aqui separada para explicar, mas elas andam em conjunto, né? Tanto é que na fala, o timbre da voz representa a emoção. E o texto, a linguística, representa a razão. E aí, sobre a razão, o que é que nós temos? O pensamento. A razão, ela é um analista de dados, né? A razão. E dados estão armazenados, sim ou não? E eles são armazenados durante o tempo em que você vive, certo? Então, quando o sistema racional, o neocórtex, vai analisar dados, ele analisa dados na linha do tempo, no passado e a sua projeção para o futuro. Então, ele pega dados do passado e projeta para o futuro. E projeta, imagine o seguinte, alguém lhe disse assim, Caio, onde você estava ontem? Aí você vai procurar no pensamento onde? No passado. Caio, o que você vai fazer amanhã? Tá, mas o que você vai fazer amanhã? Você só tem um jeito de saber o que você vai fazer amanhã, voltando no passado e procurando saber o que você planejou para a sua semana, o que você vai fazer para saber, para fazer uma projeção do que você vai fazer amanhã. Porque amanhã talvez eu faça isso. Baseado em quê? Dados que estão aonde? No passado. E aí com os dados é que eu projeto o futuro. É que eu projeto o que eu quero fazer. É que eu projeto o dia de amanhã e os próximos anos. São dados. Então, o neocórtex, o sistema racional, é um grande analista de dados. Ele é mais lógico, ele é mecânico e ele é cético, mais materialista, né? E ele é crítico porque ele está lidando com dados. Ô Caio, você, todas as quintas-feiras você estudou. Você não vai estudar nessa? O que aconteceu? Crítico. Ele analisou que pelo menos as últimas 20 quintas-feiras você estudou. Nessa você não vai por quê? Então, análise de dados. E lógica, inclusive, né? Então, ele tem o tempo todo uma cognição do pensamento ali. Ele é materialista, precisa, matéria. Tá? Sem esse negócio de viajar muito na maionese. E ele é verbal, tá? Ele verbaliza os seus pensamentos. Tanto os pensamentos internos, que são comportamentos privados seus, quanto os comportamentos externos, que ele verbaliza em forma de pensamento. Você pode falar, microfone. Vendo, né, o que está na descrição do slide com a sua explicação, me veio uma dúvida. A razão, ela invalida a emoção? Porque se a razão é algo material, verbal, algo concreto, lógico, então ela vai invalidar uma emoção que talvez eu sinta sobre aquele fato. Então, a razão, ela se sobressai sobre a emoção por ela ser um fato ou não? A razão, ela, se fortalecida como músculo, ela pode engolir tudo e ela pode sim começar a tentar sobreviver sozinha e se sobressair. Mas biologicamente ela não foi criada para isso. Algumas teorias vão variar entre 4 e 10% da representação da importância dela para a sua vida. Quanto eu falei? 4 a 10% da parte racional da sua vida é o tamanho, é a força, é a capacidade que ela tem dentro do seu cérebro, dentro da sua vida. Então, se eu arrancar o sistema emocional,
eu tenho aqui o que chamamos hoje de computador. Entendeu? Só que é um computador meio atrasado, sabe por quê? Porque esse computador, de acordo com alguns estudiosos de Harvard, processa 2.000 bits de informação por segundo. Ele não conseguiria fazer algumas fórmulas matemáticas, só para você ter uma ideia. Quando você está estudando para concurso, Caio, algumas vezes deu dor de cabeça em você? Pois é. Sabe aquele processador do computador esquentou? Por quê? Porque a tua capacidade lógica, racional, Stephanie, ela foi dada numa proporção menor. Qualquer proporção maior, nós seríamos robô. Nós seríamos máquinas. Troca a palavra, quando dá errado. Nós seríamos máquinas andando por aí. E olha que com essa pouca capacidade que nós temos racional, nós já temos, como é que eu posso dizer, propensão a se tornar máquinas, sabe? A querer ser comparado, inclusive, com máquinas. Você não sabe fazer uma conta que se eu te perguntar agora, você não vai saber. Primeiro, qual é a temperatura que está no ambiente? Você sabe? Não sabe. Mas eu tenho um termômetro ali que eu vou te falar uma coisa. Baratinho e resolve o negócio. Se eu te perguntar quanto que é 55 bilhões vezes 35 trilhões. Eu apelei, né? Mas um computador responde. Eu não quero perguntar quanto é 9 vezes 9, porque eu sei que vai dar errado em alguns casos. Mas a nossa capacidade lógica racional, ela é o suficiente, não é menor nem maior, ela é o suficiente para lidar com todo o arsenal cerebral que você tem, com as emoções, com o comportamento. Então, ela não anula e não invalida, mas com as sombras que nós temos hoje, como ela é mais materialista, ela tende a negar mais a existência das emoções pela falta de trabalho que você tem feito com esse músculo. Então, lá na escola, qual o músculo que nós trabalhamos? Racional. Decora para a prova, você tem que decorar. É ou não é? Decorar a tabuada. Só decorar a tabuada. Então, o músculo que nós aprendemos na escola é racional. E quando malhamos ele muito, quando escrevemos muito com a direita, o que acontece com a esquerda? Atrofia. Quando eu vou escrever com a esquerda, o que sai? Um garrancho, né? Como diz. Sai tudo meio esquisito, porque faltou malhar esse músculo emocional. Então, sim, Stephanie, ele se sobressai, principalmente com a cultura que nós vemos hoje no mundo. A cultura da ciência, a cultura das escolas, a cultura da sociedade. Há pouco tivemos uma revolução científica, em 1600, 1700 mais ou menos, e criou-se a teoria racionalista, mecanicista, e pelo qual começou-se a haver uma confusão em misturar o ser humano com essas teorias e transformar o ser humano no status quo. Ou seja, você vale o que você tem. Você vale o que você produz. Você vale o que realmente você consegue construir com isso aqui. Só pegando um gancho do que o senhor falou, eu posso dar uma sugestão de leitura? Sim. Ou foge muito? Sim. Tem um neurocientista português chamado Antônio Damasio, não sei se o senhor conhece. Gente, ele é um pesquisador fantástico. Ele tem entre todas as obras dele, ele tem um livro chamado O Erro de Descartes, que faz referência a René Descartes, que deu esse pensamento lá no Renascimento da separação entre corpo e mente, da razão e da emoção. Perfeito. E ele traz do ponto de vista neurocientífico, que a gente tem cada vez mais se aproximado, porque o ser humano tem muito essa tendência a querer buscar
o imaginativo, querer comprovar através da ciência aquilo que não precisa ser comprovado. A gente parece criar necessidade o tempo todo de buscar certezas, de buscar segurança, talvez por uma necessidade básica, que é atendê-la, mas qual seria a graça da vida sem o misticismo, né? Sem o que a gente não consegue explicar? É só essa a sugestão. Evolução é uma necessidade e ela deve ser atendida. Uma outra coisa que foi descoberto há muito tempo atrás são os amantes do conhecimento, os estudantes de filosofia da época. Amavam o conhecimento. Então, conhecer o conhecimento também é uma necessidade. Mas nós somos duais. E a nossa dualidade sempre procura o oposto. Cada vez que o conhecimento tomou uma nova proporção foi porque alguém se opôs. Então, o René Descartes, ele se opôs ao empirismo. Ele se opôs a uma teoria que estava reinando naquele momento. E o pensamento sistêmico se opôs ao mecanicismo. E assim por diante. Então, que não paremos, porque, sim, o pensamento crítico faz parte do nosso sistema racional, da razão, e faz com que nós tenhamos uma evolução de conhecimento. E isso é importante, conhecer e conhecer e conhecer. Senão, não teríamos essa necessidade em nós. Concordam? Se tem uma necessidade, é para quê? Para ser atendida. É óbvio que os meios que a gente encontra para isso, às vezes, é danoso para o outro, né? É aquela coisa, eu preciso subir na fama do outro, Ana, entende? Alguém postou alguma coisa na internet e eu aproveito para criticá-lo e eu escalo nisso, né? Escalo nisso. É uma forma não tão estratégica, talvez, de conseguir isso, ou é uma forma dual mesmo, de competir dentro de si entre a luz e a sombra dele. Se quiser ler de forma mais neutra sobre luz e sombra, não é mais neutra, mas é uma forma mais livre, tá, do conhecimento, buscar o conhecimento. O maior livro hoje que fala sobre espiritualidade, mais vendido talvez seja a Bíblia, né? Outros autores também falam sobre coisas espirituais e não anulando aquilo que talvez esteja na Bíblia. E eu recomendo a leitura do livro Deepak Chopra, de Deepak Chopra, né? Deepak Chopra, né? Que ele fala sobre a dualidade de luz e sombra, que está dentro de nós. Que talvez, para quem entende para quem está mais ligado ao mundo espiritual, seja aí o nosso lado bom e mal, sabe? Se é que temos essa divisão em nós. Então, entender a nossa dualidade faz parte. Esse autor, ele é budista? Não lembro da religião dele. Não lembro. Na verdade, nunca me perguntei, inclusive. Quando você vai ter algum conhecimento, é importante que você tenha os seus valores, seus pressupostos, tá? E se proteja nesse sentido. Mas é importante também que você consiga ser curioso para ouvir e para entender e aprender. Porque quando o julgamento entra, por causa disso ou de aquilo, e às vezes entra, né, gente? Às vezes entra. A gente perde a oportunidade de aprender. E eu acho que é isso. E ler sobre coisas desse tipo, talvez não esteja no seu radar. Mas aí, todas as sessões psicológicas talvez acabe dizendo, não sei o que eu vim fazer nesse mundo. Aí você pergunta, você já leu alguma coisa sobre? Não, nunca li. Entende? Então a gente tem perguntas para responder, pelo qual a gente não procura as respostas. Simplesmente indaga que não sabe. Sistema emocional é o sistema límbico que a gente viu, juntamente com... Ele faz um trabalho em conjunto.
O sistema do neocórtex, o reptiliano e o límbico trabalham em conjunto. Para isso eu penso, eu tenho uma emoção e eu tenho um comportamento, sabe? Isso fica atuando harmonicamente. E o sistema emocional, ele representa o comportamento, o tempo presente. Olha só, estou andando, não estou? Onde? Em que tempo? Agora deixa eu dar um nó na cabeça de vocês. O Caio está no meu presente, no meu passado ou no meu futuro? Falei que eu ia dar um nó na cabeça de vocês. Está onde o Caio ali? Ó. Vocês estão no meu passado. Você que está em casa, você está no meu passado, no meu presente ou no futuro? Agora. Agora você acha que está no presente. Qual distância você acha que tem daí para aí? Daqui para aí. Uns 3 metros? Ok. Quanto tempo a luz demora para chegar até aí? Dá para calcular isso numa ferramenta, certo? Quanto tempo eu demoro para chegar até aí? Quanto tempo a minha visão demora para chegar até aí? Quanto tempo você está de distância? Quando a gente mede a distância que tem a Lua, o Sol da gente, a gente fala de distância, em velocidade, em cálculos. Então, teoricamente, você está no meu passado. A gente olha para o céu, está cheio do passado. Está cheio de passado. Quando a luz do Sol chegou para a gente? Ela é de quando? De que tempo? De que dia? 8 minutos. É 8 minutos que o Sol leva, a luz do Sol leva para chegar aqui. Então, a luz que você está recebendo é do passado, 8 minutos atrás. Então, percebe que a percepção do tempo é confusa até, porque você está no meu passado. E ainda que eu chegue muito próximo, a minha pele ainda continua milesimamente em comparação com você com alguma distância. Percebem? Então a percepção do tempo é uma loucura, assim, não é tão fácil assim. Mas eu estou andando, teoricamente, aqui no presente, o meu comportamento é no presente, e parece complicado, porque o inconsciente é que está no presente e o consciente está no passado e no futuro. Olha que confuso. Qual é as patologias do século? Uma aí, citei. Depressão e ansiedade. Quem está mais ansioso, quem fica mais ansioso, tende a fazer o que em relação ao tempo? Ficar mais no passado? Ou mais no futuro? Mais no futuro talvez. Aqui nós estamos conjecturando, estamos batendo nenhum martelo aqui cientificamente a respeito disso. E aí está mais racionalizando? Está racionalizando mais? Sim ou não? Mas para ela pensar no futuro, ela precisa da razão. Sim ou não? Ok. Mas aí, a ansiedade é um sentimento, ela está de que lado? Emoção. E aí, o que ela precisa fazer para ficar menos ansiosa? No seu entendimento básico. Racionalizar o quê? Que ela está fazendo isso e está ficando ansiosa. Não entendi? Estar mais no presente? Se eu exagero no passado, no futuro ou no presente, eu tenho um problema? Sim ou não? Se eu exagero no presente, eu estou num trânsito, eu fico agoniado, não fico estressado. O que gera no presente? Estresse. O que gera no passado? O que vocês acham que gera no passado? Quando eu vou muito nele e fico lá. Tristeza, pensamentos negativos, frustrações. Quando eu fico preso ao passado. Então eu talvez fico mais triste.
Quando eu estou preso ao presente, talvez eu também fique estressado. E quando eu estou preso ao futuro, talvez eu fique um pouco ansioso. Não estou falando nem de patologia. Esquece o exemplo que eu ia dar dentro da patologia. Só em níveis de sentimentos. O que está errado disso? Deve viver mais aonde? No presente, no futuro ou no passado? Por quê? Se eu vou ficar estressado. Quando eu descobri que tem 2 horas de trânsito ali, e eu estou no presente, e eu nem posso pensar muito no futuro, porque seria um excelente momento para planejar a vida. Eu fico estressado. Então, qual é o tempo ideal? Eu devo pensar ou eu devo agir? Eu devo ficar em qual tempo? Eu devo ser lógico ou subjetivo? Eu devo ser abstrato ou mecânico? Eu devo ser sonhador e viajar demais ou eu devo ser cético? Eu devo ser crítico? Ou eu devo ser imaginativo? Devo ser emotivo ou cognitivo? Aventureiro? Devo ser amoroso? Devo ser não verbal? Ou devo ser verbal e materialista? A resposta é: você deve ser todos esses aqui. São instrumentos que estão à sua disposição. Você deve pensar e você deve agir. Mas qual é a incongruência que nós temos hoje? Estamos escolhendo lados. Pessoas querem agir demais sem pensar. Pessoas já pensam demais e não agem. Pessoas ficam presas demais no passado, presas demais no futuro, ou presas demais no presente. Pessoas sonham demais e esquecem da realidade. São abstratas demais e esquecem da lógica. E a incongruência começa a acontecer, que nada mais é do que os ruídos da nossa vida. E alguém me responde: eu sou mais racional. E eu fico pensando: entendi. Você escolheu 10% para investir de você. Você tem 90% para investir, você investiu em 10%. E está achando que esse é o certo. Aí o outro chega e falou: não, eu gosto de agir, eu valorizo a emoção, a experiência, eu valorizo isso tudo. E eu falei: entendi. Você resolveu usar uma máquina, um poçante gigante, com potencial incrível, sem o controle remoto. Assim o risco de você morrer é grande. Deixa eu falar para vocês, pesquisadores chegaram à conclusão que esse lado aqui, ele processa 400 bilhões de bits por segundo. Não tem computador no mundo que construíram maior do que essa potência aqui. 400 bilhões de bits por segundo que eles conseguiram chegar em cálculo. É uma metáfora, esse processamento do lado direito e esquerdo. Existe sim uma tendência a processar do lado direito as emoções, do lado esquerdo a razão, é uma tendência, mas o cérebro ele tem interconexões e estão extremamente ligados. Então não adianta a gente chegar a essa conclusão de uma forma simples assim. Mas com certeza esse cérebro sabe a temperatura que está no ambiente. Com certeza esse cérebro sabe a intenção que cada um de vocês estão agora. Com certeza esse cérebro sabe responder muitas perguntas sobre a vida. Esse cérebro tem um bom potencial, mas esse é o controle remoto. Vou melhorar, não é o controle remoto. Ele simplesmente é o controlador de voo. É alguém que está lá para te falar sobre prudência, sobre sensatez, sobre entender os limites, as regras. Porque eu vou te falar, daquele lado ali não tem regra não. A regra está aqui, ó. Entendeu? Então, a harmonia entre os dois
é o essencial, é o que nós devemos viver. Não se rotule, tá? O rótulo é um estilo de vida que você carimbou na sua vida. Se você se diz ansioso, eu sou ansioso, sou ser. É um rótulo. Eu estou ansioso, ótimo, estou agora. Agora sou é forte. Eu sou racional, ok. Na hora de ser emocional, você não vai conseguir ser. Você vai acabar chorando na cama sozinho. Então, cuidado com os rótulos. Porque você é tudo isso aqui. Tá? Como que eu encaixo isso aqui no slide anterior, no sistema cérebro emocional, reptiliano? Esses dois aqui, o emocional e o reptiliano, representam o lado direito. É? Isso. O seu lado direito aí, o lado direito aí de quem está vendo aí. E o neocórtex representa esse aqui. Tá? Obrigada. Vamos passar um videozinho aí sobre entender essa relação acontecendo na prática entre a razão e a emoção. Oi, John? Desculpe o atraso. Olá, você deve ser Scarlett. Sim, prazer em conhecê-lo. O prazer é todo meu. Aqui. Pode se sentar. Tá, claro. Sim, eu espero que esteja com fome, porque eu já pedi a nossa comida. Que bom, porque estou morrendo de fome. Eu pedi um prato com baixíssimas calorias para que você não engorde. Desculpe? Mas acho que você não tem esse problema. Você é modelo, você tem olhos incríveis. Isso deve ser... Isso é francês, né? Não. É de Wisconsin, o melhor queijo de lá. Já provou alguma vez o queijo de Wisconsin? Oh, não. Queijo me dá gases. Olha aí, já tá. Vamos ver o que sai. Eu espero que goste do prato principal. Que nesse caso sou eu sei. O jantar está servido. Oh, meu Deus, você está bem? Eu tô bem, olha só como eu tô legal. Haha, hora para uma verdadeira dança. Olê, movimentos fortes. Eu tenho mãos do jazz. O que acha da nossa sobremesa? O que há de errado com você? Todos são iguais.
peraí, Scarlett. O que você quer? Scarlett, olha, eu sei que eu fui um grande idiota lá dentro. Sim, você foi. O que foi tudo aquilo? Olha, eu sei que isso é bem maluco, mas minha mente está fora do lugar para ser alguém que você goste. Mas quero mostrar quem realmente eu sou. Eu não sei. Podemos dançar. Eu gosto como isso soa. Você tem mais alguma coisa em mente? Então, não tá nada mal para um segundo encontro. Esqueça o encontro. Vamos formar uma família! É complicado o final, né? Tava tudo bem, ele conseguiu equilibrar as emoções dele junto com a razão. Conseguiram harmonizar entre si, chegaram à conclusão, deu tudo certo e tal. Aí no final, a mulher fala: esqueça o encontro, vamos formar uma família. Eu acho que nessa hora os bonequinhos arrancaram a chave do corpo e jogaram fora. Então, percebe, Stephanie, como não dá para dissociar, porque os danos vão acontecer, né? Quando eu tiro, excluo e uso um demais, ou um mais do que o outro, vai faltar um elemento na comunicação e essa comunicação vai ficar complicada, né? Essa é a diferença aí, através de uma ilustração, de um vídeo mais lúdico sobre razão e emoção.